Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs de fé, de espiritismo. Hoje nós viemos aqui dar a nossa modesta e humilde, despretensiosa contribuição para os trabalhos de divulgação da doutrina espírita da noite. Instados que fomos pelos colegas, pelos companheiros lá da Casa Espírita, do Centro Espírita Portal da Luz, de Rondinha, Rui do Sal, na figura da Josi, para que nós deixássemos algumas reflexões, algumas mensagens para dividir com vocês pelas plataformas digitais que a Casa Espírita disponibiliza e propõe. Então, para esses dias tumultuados, conflituosos, turbulentos que estamos vivendo, que a falta do calor humano, a falta de dividir o espaço, dividir com as pessoas nas doutrinárias, nos trabalhos que nós fazemos nas casas espíritas Brasil afora, se torna difícil por causa do isolamento social que se faz mister nesses momentos. Viemos por meio de vídeo fazer a nossa pequena reflexão de hoje. Iniciamos com uma história dos contos populares que tem como personagem principal a figura de Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, São Francisco, como queiram dizer. Conta-nos que Francisco de Assis, certa feita, estava fazendo uma viagem e se deslocando nessa viagem na companhia de um frei, companheiro, amigo, mas muito jovem. Eles foram tomados por uma tempestade. As condições climáticas ficaram muito complicadas, a nevasca era muito forte, o vento muito forte, muito frio, e eles se viram numa circunstância, numa situação muito delicada. Estavam com frio, não tinham muitos mantimentos, não tinham roupas, sabiam que passavam por uma situação muito difícil, de dificuldade. Então Francisco tomou uma decisão. Ele chamou o seu companheiro e disse que eles iriam desviar pelo caminho. Seria um caminho mais difícil, só que existia naquele caminho um monastério, um mosteiro que ele conhecia e que o chefe do mosteiro, o diretor do mosteiro, era seu amigo e o receberia. E como de fato combinado, eles desviaram pelo caminho, passaram por dificuldades, as nevascas estavam cada vez mais fortes, mais difíceis, com mais vento, com mais frio, e eles já com a saúde muito frágil, tendo muito problema para continuar a viagem, avistaram ao longe a figura do mosteiro. Se direcionaram à porta, chamaram, fizeram barulho, e uma portinhola no grande portão abriu. Lá de dentro, olhou a figura de um outro frei com um olhar carrancudo, de uma forma muito áspera. Então, o que eles queriam? Quem eles eram? Que aquilo não era lugar de receber as pessoas, que naquele tempo eles não deviam estar ali. Então que Francisco, com muita gentileza, tomou a palavra e disse: gostaria de falar com meu irmão, diretor do mosteiro, pois sou amigo dele, sou conhecido dele e preciso muito da sua caridade para conseguir seguir a minha viagem. Então, o frade de dentro da portinhola perguntou: e da parte de quem que seria isso? E respondeu: da parte de Francisco, da cidade de Assis. O homem arregalou os olhos e disse: Francisco de Assis? Então significa que você é Francisco de Assis? E o pobrezinho falou: sim, sou eu mesmo. O homem soltou uma gargalhada e disse, muito capaz, que seria você, Francisco de Assis, todo conhecido de tantas pessoas. Isso não é lugar e nem hora de piadas. Fechou a portinhola. No momento que ele fechou a portinhola, o jovem frade que acompanhava Francisco pela viagem se desesperou. Começou a chorar, desesperado. O que nós vamos fazer, Pai Francisco? Estamos aqui, estamos na mão de Deus, só por Deus que nós vamos conseguir sobreviver. E é então que Francisco soltou um sorriso e começou a cantar de alegria.
O jovem não entendeu nada, olhou para isso e pensou, tadinho de Pai Francisco, tá louco, enlouqueceu. Nós estamos aqui nessa situação só por Deus, nada mais por nós, e ele dançando e cantando de felicidade. E é então que o santo de Assis, o pobrezinho de Assis, olhou para o jovem companheiro e disse, meu filho, você não está entendendo. A minha vida toda eu trabalhei para estar apenas nas mãos de Deus. Tudo que eu sempre quis era estar única e exclusivamente nas mãos de Deus. Bem, essa história, essa pequena história, quase uma anedota que os contadores populares contam e a gente não tem condição de saber se era verdade, não era verdade, mas adentrou ao anedotário de histórias desse homem fabuloso que foi Francisco, nos proporciona uma ideia de que essas pessoas, esses vultos da espiritualidade, esses vultos morais, esses ícones, por assim falar, que a espiritualidade concede à humanidade para que nós nos espelhemos, eles se diferenciam da maioria de nós pelo ponto de vista, pela forma de enxergar as coisas. Para Francisco, estar única e exclusivamente nas mãos de Deus era uma dádiva. Quando tudo que ele poderia fazer havia exaurido, ele não tinha mais nada para fazer, nenhuma atitude a tomar, nada que ele pudesse fazer que partisse dele ou do companheiro de viagem seria suficiente para salvar suas vidas, eles se viam exclusivamente numa situação onde só por Deus, aquilo que a gente fala, só Deus na causa. E para ele isso era uma dádiva. Do ponto de vista dele, era um momento onde ele poderia ter a real noção do milagre que é a espiritualidade nas nossas vidas. E por que nós falamos dessa história hoje? Nós falamos dessa história porque o que estamos vivendo, numa circunstância, nesse contexto tão alucinado, nesse contexto tão difícil, que a nossa geração, a priori, nunca passou por algo parecido, dessa turbulência causada pela pandemia, a impressão que nos dá é que nós estamos apenas por Deus. Porque os esforços das autoridades parecem dissonantes, nós vemos uma série de pseudo-sábios, pseudo-conhecedores de assuntos que nunca estudaram pela internet afora, dando as mais esdrúxulas explicações e propostas para a cura de uma doença cuja letalidade é relativamente alta frente ao avanço de contágio que ela proporciona, cabendo a nós o distanciamento, o isolamento social, para que nós pudemos, como coletividade, frear o contágio desse vírus, e as coisas parecem tão turbulentas que, como se nada nós pudéssemos fazer. Só Deus na causa. E a reflexão, ela se faz mista. Porque, acreditemos, nós estamos lutando com um adversário que nós não podemos ver. Estamos diante do invisível. Um micro-organismo que nos atinge, que nos acomete, mas que nós não podemos fazer nada. É diferente de uma guerra onde você tem um inimigo declarado, visível. É diferente de outras circunstâncias, outros males da nossa sociedade, onde nós podemos agir frente ao mal. Agora não. O inimigo é invisível. O inimigo mostra suas armas na sombra da nossa visibilidade. E nós, por vezes, não temos o que fazer, a não ser tomar aquelas medidas normais de segurança da nossa saúde, mas que no fim das contas não garantem nada. E cá estamos nós, tendo que fazer essa reflexão. E o Espiritismo, por sua vez, vem trazer uma ideia, uma face, a face espiritual desse momento. Não é a nossa nem a obrigação e nem a nossa presunção, nós não temos a presunção de explicar isso do ponto de vista científico, biológico, social, histórico, não. Ao Espiritismo cabe
a visão acerca da face espiritual desse contexto, desse processo. E o primeiro aspecto que nós precisamos entender é que uma pandemia, como a que nós estamos vivendo hoje, não é novidade na nossa história. Não é. A nossa civilização já passou por circunstâncias parecidas ou piores, dado o grau de avanço da medicina na época. Nós podemos denominar agora, por exemplo, a peste negra e a gripe espanhola, que tiveram mais ou menos os conceitos parecidos do que nós estamos vivendo hoje. Nós também precisamos lembrar que uma doença a esse grau, que nos convida a uma série de reflexões, ela faz parte desse contexto que vivemos de transição planetária. Está lá, Kardec já falou, está lá na Gênese, lá no final, nas predições, onde Kardec fala desse momento, que são chegados os tempos da transição, da grande transição do planeta, que o nosso orbe precisa evoluir, sair do mundo de provas e expiações que ele é, para um mundo de regeneração, onde o bem vai primar sobre o mal. E esse momento de criticidade que vivemos em função dessa transição planetária, que na prática, temos que entender na prática o que significa. O planeta Terra vai deixar de ser um presídio de almas para ser um hospital de almas. Na prática, a diferença é gigantesca. Só que isso demanda uma série de esforços da espiritualidade para saber quem vão ser os habitantes desse hospital. E quem são os presos que não vão mais poder ficar aqui. Vão ter que ir para outro orbe, para outro planeta, conforme o seu grau de adiantamento. Então esse aspecto é de se relevar, que esse momento onde fazemos essa transição é um momento de dores, de tribulações de toda ordem, que exige de nós outros uma ideia sobre isso, mas que é dado natural, acontece, iria acontecer, já estava programado. Todas as tribulações que vamos viver estavam programadas para acontecer. Como iriam acontecer? Isso nós não podemos ter acesso, mas que iriam acontecer, iriam. Então, nesse momento, a crise se torna grande e essa pandemia que estamos vivendo, do coronavírus gerando o Covid-19, ela vai passar. Outras coisas irão acontecer, outras circunstâncias irão dar voz, irão dar vazão a esse movimento do planeta Terra, de se tornar um mundo de regeneração. Sabendo isso, nós precisamos entender o segundo aspecto, que nós precisamos entender é o porquê disso. Por quê? Bem, tem um ditado popular que as pessoas adoram que diz assim: a dor ensina a gemer. Vocês entendem? Dizem na casa espírita, quando o espírita novo, a pessoa começa a frequentar, começa a ir na casa espírita, que o espiritismo, a pessoa vem ao espiritismo pelo amor ou pela dor. Pouquíssimos pelo amor, a maioria pela dor. Porque é na dor que há o movimento. Há na crise que gera dor, que faz o indivíduo se movimentar. Então nós precisamos desses movimentos que tiram a nossa sociedade, a nossa coletividade da zona de conforto e nos convidam a um raciocínio diferente. Vamos pensar. Nós calcamos a nossa sociedade, calcamos toda a nossa coletividade em alguns dogmas, por assim dizer. Um deles é a visão materialista. Nós temos ainda uma visão materialista que prima os nossos conhecimentos, que prima a nossa sociedade, até mesmo entre religiosos. Dias atrás, eu acompanhava perplexo uma pessoa que dizia que conheceu Jesus pela teologia da prosperidade. Ela procurou certa instituição religiosa, começou a frequentar com a promessa de que a vida financeira dela iria melhorar. Teologia da prosperidade, porque dizia que se você seguir essa teologia, seguir esses mandamentos de Jesus, a prosperidade vai vir para a sua vida e você vai ficar rico. Ora, Jesus dizia: as aves têm ninhos e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Então vejamos que esse materialismo
ele se movimenta, o bicho é tão feio que vai mudando de forma e se impregna até mesmo nos pensamentos religiosos. Então nós estamos numa sociedade, meus irmãos, com avanços magníficos do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, mas que ainda engatinha do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Isso há uma razão. A razão é que nós deixamos nos tomar por essa grande ilusão. Existe um termo sânscrito que diz que os hindus usavam, chamado Maya. Maya, a grande ilusão da matéria. E nós estamos vivendo essa grande ilusão achando que é verdade. Então, o homem se confunde com o próprio corpo, acredita que a vida é a vida do corpo e acredita que a sua vida nada mais é do que um intervalo do berço ao túmulo. E pensando assim, ele busca a sua felicidade em sensações, em gozos materiais. E buscando essa felicidade em gozos materiais, ele faz aquilo que é tentar matar a sede com a água do mar, como dizia Joana de Ângeles. Buscar a felicidade nos gozos materiais é como tentar saciar a sede com a água do mar. Quanto mais você sorve, mais sede tem, até que o corpo morre desidratado. Então o ser humano passa a focalizar a sua felicidade em assuntos periféricos da sua evolução, assuntos que não vão acrescentar nada à sua busca espiritual. E fazendo isso, o que acontece? Se focalizam-se, se perdem, desconectam-se do fio condutor da sua existência e criam dentro de si um vazio existencial. Um vazio que tentam preencher, e tentam preencher, e tentam preencher, e não conseguem. Porque a causa da infelicidade não está fora. A causa da infelicidade está dentro. E estando dentro, ele precisa fazer essa viagem para dentro. Acontece que essa viagem para dentro, ela só vai para dentro de nós mesmos, essa viagem que nós vamos precisar fazer. Se não for agora, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser daqui a umas semanas. Se não for daqui a umas semanas, vai ser daqui a uns anos. Se não for daqui a uns anos, vai ser daqui a 70 anos. E se não for daqui a 70 anos, vai ser em outra reencarnação. Mas em algum momento, nós vamos precisar nos defrontar conosco mesmo. Ir para dentro de nós, nos conhecer, defrontar as nossas sombras, encarar e enfrentar as nossas más tendências e buscar essa elevação. Mas estamos aqui, buscando essa felicidade fora. Então, há esse convite, uma crise nos convidando a deixar para o lado de fora tudo aquilo e nos concentrar dentro. Porque precisamos buscar em nós, na vida espiritual, na transcendência do ser, as respostas para as nossas indagações. Temos uma sociedade fantástica construída com todo o conhecimento, com toda a tecnologia, mas temos também pessoas, um número espantoso de pessoas sofrendo todos os transtornos e neuroses psíquicas em função desse materialismo que se impregnou, que nos contagiou, do qual nós precisamos dar conta, porque a nossa sociedade, para que a nossa coletividade transcenda e evolua. Esse é o aspecto que nós precisamos entender. E o terceiro aspecto é o seguinte: o que fazer? Como agir? Diante desse quadro, o que espera de nós? Kardec propõe justamente essa busca interior, se interiorizar. E percebamos todos nós a dificuldade de algumas pessoas diante desse quadro. Eu tenho visto pessoas que precisaram fazer o isolamento social nas suas casas, com as suas famílias, reclamando, indignadas, dizendo: isso não está certo, que eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais ficar sozinho, eu não aguento mais com tal companhia, eu não aguento mais isso, eu preciso voltar. Olha bem, quem sabe será que essas pessoas, diante dessa dificuldade, não estão sendo convidadas justamente a um modo novo de vida? Nós, enquanto sociedade, não estamos sendo convidados a um modo novo de vida, de prioridades novas? Ora, uma pessoa com uma vida social agitada, por vezes não está querendo fugir
dela mesma. Não está criando, quem sabe, querendo criar uma série de compromissos justamente para deixar essa viagem para dentro dela mesma postergada. Nós, enquanto coletividade, vamos ter que também mudar nossas prioridades. Como vai começar a entrar em voga agora uma série de circunstâncias. Sistemas universais de saúde. A saúde vai precisar deixar de ser um comércio, uma mercadoria a ser vendida, para ser um direito de todos os cidadãos. Nós vamos precisar nos importar com o acesso de todas as pessoas, todas, aos tratamentos de saúde. Hoje me deparei com uma notícia que me causou constrangimento total. Nesse momento, enquanto conversamos, 100 milhões de pessoas no mundo estão privadas de água potável. Todos pedindo para que lavar as mãos seja um gesto de conter essa epidemia, e tem pessoas que não têm isso. Porque em alguns lugares do globo a água é usada como um mecanismo de guerra. Cortar a água de certos povos enfraquece esses povos. Pessoas na nossa cidade mesmo que não têm saneamento básico. Então as necessidades, as ideias, os conceitos, as prioridades da nossa coletividade também vão mudar. Nós precisamos mudar junto. E precisamos fazer esse caminho e se interiorizar e fazer a reflexão. O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o meu papel no meio disso tudo? O que a vida espera de mim? Será que eu estou tendo as escolhas corretas? Será que eu estou olhando as coisas do jeito correto? Será que eu não preciso mudar a mim mesmo, para daí mudar as circunstâncias à minha volta? Tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, toda essa circunstância, todo esse contexto está vindo para nos convidar a uma atitude nova frente à vida. Porque tal qual a história do começo, o pobrezinho de Assis vibra por estar apenas nas mãos de Deus, nós vamos precisar também cuidar da nossa parte espiritual. É isso mesmo, eu falei que o Espiritismo vinha explicar a questão espiritual. A questão espiritual do porquê e do como e o que fazer está bem disposta. Mas agora nós precisamos fazer um raciocínio. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 40, eles estão diante de uma circunstância muito peculiar. André Luiz, Vicente e Aniceto passaram a noite toda trabalhando, obrando, fazendo socorros espirituais de uma circunstância lá que eles precisavam atender. No início do dia, Aniceto, o instrutor do momento, disse que eles precisavam descansar. E olha que interessante, aonde os espíritos vão descansar? Claro que eles não precisam descansar da mesma forma que nós, encarnados, precisamos, mas o espírito também cansa e precisa descansar. E sabe onde é que ele escolhe para descansar? Junto à natureza, no sol. Então está explicado porque em certas épocas do ano as nossas praias aqui, o nosso litoral onde nós estamos é invadido por pessoas que inconscientemente buscam aurir essas forças. Eles vão no sol descansar junto à natureza e acontece algo fenomenal. Eles começam a volitar para sair da cidade onde eles estão, para ir até o campo, e enquanto volitam, levantam-se e eles veem pelas ruas daquela grande cidade grandes nuvens, nevoacentas, escuras, negras, de matéria perambulando, conforme o vento, pelas ruas, impregnando pessoas, impregnando coisas. André Luiz fica curioso e pergunta para Aniceto, e Aniceto responde: é uma nuvem de bactérias. Uma nuvem de bactérias. Que nós encarnados não podemos ver, mas que eles, espíritos desencarnados já volitando a certa altura, conseguiam identificar. Claro que a gente tem que entender que o livro Os Mensageiros foi escrito em 1945. A primeira noção de um vírus
de um vírus foi em 1895. Então, a ideia de vírus como um micro-organismo diferente de bactérias só foi ter uma base totalmente consolidada nas academias meados para o final da década de 50. Então era normal que falasse uma nuvem de bactérias, mas que nós podemos entender uma nuvem de micróbios, uma nuvem de vírus e bactérias, uma nuvem de micro-organismos vagando. E Aniceto explica para André Luiz que essa nuvem também se movimenta de acordo com matéria mental que as pessoas, deletéria, de maus pensamentos, de más vibrações que as pessoas vão deixando. E isso faz essa nuvem andar. E as pessoas são impregnadas conforme a sua vibração, o seu magnetismo pessoal, diante das emanações magnéticas desses micro-organismos. André Luiz fica pasmo. E ele pergunta, mas os encarnados não sabem de nada disso. Os encarnados estão diante desses riscos, desses perigos. E Aniceto responde, dia virá que a medicina colocará que o otimismo, a vibração de harmonia, a vibração de bom humor, a vibração de bons pensamentos vai fazer diferença nos tratamentos das moléstias. Porque dia virá que a medicina vai entender que toda doença do corpo provém do espírito. Hoje em dia, nós ainda não chegamos nesse ponto, mas é unanimidade em todos os profissionais da medicina que o estado de humor, o estado de bom ânimo do doente estimula o tratamento. Nós estamos chegando lá. Então o Espiritismo vem propor isso, que nós precisamos agir. Cuidar do nosso corpo, sim, cuidar, lavar as mãos, fazer os cuidados com a máscara, o gel, fazer o isolamento social, ter todos os cuidados necessários. Mas nós precisamos cuidar do espírito. Precisamos buscar essa harmonia dentro de nós. Precisamos nos conectar com as forças de Deus que regem o universo. E essa força é o amor. E nós precisamos jogar amor para dentro da nossa vida. E isso se dá a partir do entendimento das necessidades novas que nós estamos colocados, que estão colocadas diante de nós e que nós estamos inseridos nesse contexto. Porque, meus irmãos, para o Espiritismo, para a espiritualidade, melhor dizendo, não importa o que importa é o como. Como nós agimos diante das adversidades, como nós agimos diante das crises, como nós agimos diante das circunstâncias. E nesse momento turbulento, onde parecemos que só estamos por Deus, não poderia ser melhor para essa nossa mudança. Um espírito amigo dias atrás disse, se você conseguisse enxergar da forma que nós enxergamos, você veria quanto amor está tendo no mundo nesse momento. E de fato nós podemos averiguar, diante desse quadro da epidemia, de tantas dificuldades, pessoas que eu nunca imaginei vêm procurar a gente, dando auxílio, querendo propor o auxílio para fazer a caridade para os mais necessitados. A natureza parece que se cura de nós humanos. Nós vemos os animais voltando a ambientes que não voltavam antes. Nós vemos o horizonte se abrindo sem a cortina de poluição. O mundo respira de novo, novamente. E nós precisamos nos conectar a esse mundo novo. E eu sei que parece difícil. Eu sei que parece complicado. Eu sei que diante da circunstância que cada pessoa está vivendo, pensar assim, de forma otimista, pela vida parece algo complicadíssimo, algo que não tem como fazer. Mas, no momento de dor, cada um de nós pode fazer silêncio e tentar escutar dentro do nosso coração. E lá dentro, nós vamos escutar uma voz que nos chama, uma voz que diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
E aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. É Jesus nos convidando a colocar as lentes do amor diante dos nossos olhos e buscar o amor como resposta para todos os nossos males. Muito obrigado por escutarem até aqui. Quem sabe essa vai ser a primeira de vários outros vídeos, mensagens que nós vamos passar. Mas eu agradeço, sobretudo, a espiritualidade maior por nos dar a oportunidade de vir aqui falar de Jesus, pagar os nossos débitos tão horrorosos, tão complicados de outras vidas, falando em nome dele e para ele. Que assim seja.